Boa noite. A live hoje é com a psicóloga Patrícia Maures. Então vamos fixar aqui o comentário. (19h01), horário de Brasília. Estamos começando a live que marcamos, né? Hoje a live é com a Patrícia Maures, psicóloga. Vamos conversar sobre o papel da psicologia no tratamento do tabagismo. Mais alguns minutinhos e a gente já começa, tá? A Patrícia já chegou. Olá, Patrícia. tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa Obrigada noite. por aceitar meu convite para fazermos Imagina. essa live. Eu que agradeço, estou super contente pelo convite, né, por ter essa oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre o papel da psicologia, né, no tratamento aí do tabagismo. Estou super contente, viu? Eu que tenho que agradecer. Que bom. A gente vai, então, fazer na verdade, um bate-papo, né? Bem descontraído. O tema principal é o tabagismo e a gente vai, então, abordar um pouco mais esse aspecto da psicologia. As pessoas que forem entrando podem fazer perguntas, né? Aqui nos comentários. Quem quiser também pode encaminhar, né, por esse aviãozinho, a gente encaminha esse convite para alguém que estiver também online, vai ver, né? E fiquem bem à vontade, tá? Para mandar perguntas que eu vou observando aqui, viu, Patrícia? Não se preocupe com as Ah, tá. perguntas. Tá joia. E se forem aparecendo, eu vou organizando para a gente, então, fazer essa conversa, tá? Tá joia. Ó, então, eu vou apresentar a Patrícia para vocês. Patrícia Maures, psicóloga clínica e hospitalar. Ela é psicóloga formada pela Unimep, no ano de 2006. Também fez uma pós-graduação em psicologia hospitalar aplicada à oncologia na Unicamp. Tá? Então, eu organizei algumas questões, então a gente vai iniciar pelo seguinte. O vício do cigarro, do tabaco, né? Ele ocorre por conta de 3 dependências, né? Existe a dependência física ou química, mas também tem a dependência psicológica e também comportamental. A dependência física e química, ela assim, existe uma explicação muito clara pela parte
médica, né? Que a gente conhece toda a questão dos neurotransmissores, né? E é principalmente essa dependência nicotínica, que é a dependência física, o principal vilão na hora de largar o vício, né? Na hora que o indivíduo está fazendo um tratamento. E o mais difícil de tudo é ele suportar os sintomas que ele tem de abstinência quando ele está fazendo o tratamento, né? Lembrando Exato. que esse conjunto de sintomas, né, que a gente chama de síndrome de abstinência, eles têm uma ação mesmo mediada por neurotransmissores, adrenalina, dopamina, né? Mas essa Sim. questão, então, psicológica, ela também é muito importante. Eu tenho pacientes que fumam 2 cigarros por dia e eu converso com eles. E esse paciente é muito difícil, né? Acaba sendo até mais difícil do que um indivíduo que tem um consumo maior de números de cigarro. Então, a gente nota que existe, sim, um comportamento muito alterado, né? E uma dependência psicológica. Eu queria que você abordasse essas duas questões, tanto a psicológica como a comportamental. Sim, sim. Então, essa pergunta é bastante interessante, né? Porque muitos fumantes acabam deixando um pouco de lado nessas outras formas de dependência e ficam focados, né, mais nessa dependência química, né, da nicotina. Mas a gente tem a dependência psicológica, né? O que é a dependência psicológica? Ela tem a ver com a função que eu dou para o cigarro na minha vida, né? Ela tem a ver com a relação que eu tenho com o cigarro, com o sentido que eu dou ao cigarro, né? Então, uma das formas mais comuns assim de dependência psicológica é eu lidar com as minhas dificuldades emocionais, né, buscando o cigarro, né? Então, assim, o fumante ele tem alguns disparadores emocionais, né, que fazem com que ele lembre do cigarro. Então, por exemplo, uma ansiedade, estresse, tristeza, sentimento de solidão, vergonha. Então, qualquer desconforto emocional, né, pode ser um disparador para o fumante buscar o cigarro. Né? Lógico que a gente sabe que o cigarro ele não é um analgésico, né? Ele traz uma sensação de alívio, mas assim é muito ali momentânea, né? Porque como você falou, ele libera algumas substâncias no nosso organismo, dentre elas a dopamina, né? Conhecida aí como o hormônio da felicidade, né? E então aí essa sensação de bem-estar geral, né, essa falsa sensação de alívio, ou não é uma sensação de alívio mesmo, né? Só que a gente vê que não, lógico, que não é o cigarro que vai resolver todas essas questões, todos esses desconfortos, mas ali momentaneamente o fumante ele sente um bem-estar. Então, eu acabo conversando muito com os meus pacientes, né, no sentido assim de trazer eles para o aqui e para o agora, né? Fazer com que eles saiam do modo automático e comecem a pensar, se fazerem, né, a pergunta do para que eu estou fumando esse cigarro agora, nesse momento. Para eles se perceberem, cada cigarro que eu acendo, para que eu estou fumando esse cigarro? Então, alguns falam, eu estou fumando para relaxar. E aí que a gente vai percebendo qual é a função que o fumante vai dando para o cigarro, né? Então, ele fuma para relaxar, para se acalmar, aliviar o estresse. É como se o cigarro tivesse uma função de ansiolítico, por exemplo, né? Então, tem gente que fuma para lidar com a solidão, né? Usa o cigarro para lidar com a solidão e aí acaba dando essa função de companheiro, como se o cigarro fosse um amigo ali, um parceiro, né? Tem gente que vai falar que fuma para sentir prazer enquanto está ali com os amigos, tomando uma cervejinha, né? O cigarro ele tem essa questão de estender o prazer, né? Então, assim, são várias funções que o fumante ele pode atribuir ao cigarro, né? E a gente acaba vendo isso como essa dependência psicológica, né? Então, dentro da terapia a gente vai trabalhar muito isso, né? Trazer mais para a consciência do para que eu fumo,
né, para que ele entre nessa consciência e acabe utilizando outros recursos para lidar com esse desconforto emocional, quando é esse caso. Tem gente que fuma, né, interessante isso, tem gente que fuma assim como se o cigarro fosse um prêmio do dia, né, depois de um dia estressante no trabalho, né, falar, eu mereço esse cigarrinho, como se fosse um prêmio, né. Então, esses são alguns dos exemplos da dependência psicológica. Então, a gente percebe aí que o cigarro, ele tem, né, o fumante, ele tem essa relação muito íntima, como se o cigarro fosse um amigo. E aí, na hora que ele pensa em parar de fumar, acaba sendo muito triste para ele, até muito difícil, porque é como se ele estivesse abandonando, né, um companheiro ali, um amigo que ajuda, né, ele nos momentos, né, de estresse. E alguns vivenciam até uma situação parecida com a situação de luto, né? Entram assim num período de tristeza, né? Quando logo no início do tratamento. Então, por conta dessa dependência psicológica, né? Agora, já a dependência comportamental, ela tem mais a ver com o hábito, né, do fumante. Então, assim, se a gente for reparar, quase todos os fumantes criam ritual, assim, né, para fumar. Né? Então, por exemplo, tem aquele fumante que chega em casa depois do trabalho, brinca com o cachorro, abre a geladeira, pega uma cerveja, pega um maço de cigarro que está na estante, sai na varanda, né, dá um gole na cerveja e fuma. Então, isso ele vai repetindo, né, diversas vezes. Cria-se um ritual, na verdade, né, um hábito. Então, a dependência comportamental está mais voltada com essas associações. Então, são situações que disparam o desejo de fumar. Né? Diferente da dependência psicológica, onde são as emoções disparadoras, né, para a vontade de fumar. Na comportamental são as situações. Então, outras situações comuns, né, tomar café e fumar, né, entrar no carro para dirigir, já acender um cigarro, falar ao telefone e fumar, né? Então, em algum momento a pessoa ela fez isso despretensiosamente, né? Tomou um cafezinho, achou que era um momento propício para acender um cigarro, tinha ali alguém também, né? No intervalinho do trabalho, por exemplo. E aí, com a repetição, vai se criando essa associação até que no momento eu vejo uma xícara de café e imediatamente me vem, né, o cigarro e a vontade de fumar. Né? Existe então essa, como se fosse, é uma situação, um comportamento que ele está sempre repetindo e que quando ele está nessa situação novamente, existe o disparo mesmo bioquímico para o estímulo dele ir atrás do cigarro, então, do tabaco. Exatamente. Né, através de diversas repetições, né? Então, quando ele repete, ele já acaba associando, né, aquela situação ao desejo de fumar. Né? E aí já se instala essa dependência comportamental. Né? Não, então, e tem coisas que o fumante ele só faz fumando. Né? Interessante isso. É muito forte isso para alguns fumantes, né? Então, tem gente que só trabalha na frente do computador, home office, enfim, né? Só trabalha fumando, porque acredita que aumenta o nível de concentração, que dá mais criatividade, né? Então, acaba sendo bastante importante mesmo trabalhar, né, nessas outras dependências, né? Saber diferenciar qual é o perfil do fumante, qual é a dependência que está gritando mais, né, que fala mais alto, né, porque isso vai influenciar na estratégia de tratamento, né? Sim. Os tratamentos, eles são diferentes. Sim, exatamente. A gente precisa fazer esses questionamentos para o indivíduo, tem que deixar ele falar, né? Abertamente. Deixar ele falar para a gente entender quais são essas situações comportamentais, porque elas são gatilho. Sim. Né? Muitas vezes, é claro que existe a falta da nicotina no organismo e ele começa a sentir mal pela falta da nicotina. Então, quando ele busca a nicotina, ele neutraliza aqueles efeitos e acha que na verdade, a nicotina tranquilizou, né? Isso. Mas o que, na verdade, também ocorre é que
ele talvez nem esteja com a concentração de nicotina baixa no organismo ainda. Mas ele está fazendo um comportamento, ele está num momento que ele estava acostumado a fumar. Por exemplo, então sair na varanda, né? Terminar a hora de trabalho. Então, assim, isso acaba sendo... A gente precisa identificar essa situação porque a gente precisa trabalhar, né, Patrícia? Exatamente. Trabalhar essas questões com o paciente para ele... Porque ele vai ter que observar, né? E lutar. Vai precisar ficar atento. E ficar atento nessa situação para que ele entenda o que está acontecendo, né? É exatamente isso, né? O papel da psicologia entra muito aí, né? Atuar nesses gatilhos, entender quais são os gatilhos, né? Trabalhar para que o paciente ele vá se conscientizando disso, porque ele precisa sair do modo automático, né? A partir do momento que eu faço uma escolha de uma mudança na minha vida, eu preciso estar consciente, mais consciente ainda, né, das minhas ações, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Então, a terapia ela vai atuar isso, né, nesses gatilhos disparadores, junto nesse processo de mudança, ver o que é possível, né? A gente precisa mudar o padrão de comportamento, né? Eu tinha um paciente que ele fumava saindo do trabalho. Então, ele saía da empresa e ia a pé até o ponto de ônibus e nesse trajeto ele fumava, né? Que era o cigarrinho prêmio dele, né? E, então, aí como que a gente trabalhou, né? Ele tinha uma outra saída da empresa, né? um outro portão de saída. Então, ele mudou o trajeto dele até o ponto de ônibus. Ele iria demorar um pouco mais, mas não iria influenciar, ele não iria perder o ônibus, mas ele iria fazer um outro trajeto. Né? Então, assim, a gente trabalha bem assim em cima disso, nas mudanças mesmo, o que é possível. Então, é um trabalho também bem individual, né? Bem personalizado, porque cada fumante tem, né, a sua rotina, os seus hábitos. Então, a gente deixa realmente ele contar, falar bastante dessa rotina, para daí, junto com ele, a gente perceber quais são as possibilidades ali de mudança para quebrar esse padrão de comportamento, para quebrar esse padrão de pensamento também. Às vezes, é só fumando que eu me relaxo. Sim, né? Sim. É uma crença, né? Disfuncional, né? E é muito bipolar isso, né? Assim, muito dual, porque o indivíduo ele fuma quando está estressado, mas ele fuma também quando está relaxado, né? Exato. Quando ele chegou em casa... Ele tirou o sapato. Funções, né? Então, assim, são as funções, né, diferentes. Muito interessante. Patrícia, tem alguns comentários, né? O Cipriano está comentando que como é difícil parar, concorda plenamente, é muita dependência, né? O indivíduo, quando ele está parando de fumar, ele sofre, né? Esse processo que ele vive orgânico, existe a falta da nicotina no organismo, o indivíduo começa a sentir irritado, agressivo, altera o sono, ele tem sudorese fria, pode ter tudo isso ou algumas coisas dessas, né? Dor de cabeça, mas assim, a gente precisa orientá-lo que esse tipo de sintoma é como se fosse uma crise, ela dura cerca de 5 minutos, em média, e ela some do mesmo jeito que ela aparece. Se você não for atrás do cigarro, ela vai sumir. Muita gente nem sabe disso. Né? Exatamente. A gente precisa explicar para ele, porque é ruim demais. Ele sofre com isso. E eu costumo dizer assim para o paciente, olha, esse tipo de sintoma que você vai experimentar, você não consegue controlar. Ou seja, quando você começa a experimentar isso, você não consegue pensar assim, eu não vou sentir isso, eu vou ficar firme, porque é orgânico. Sim, não é força de vontade, né? Não, exatamente. É aquilo que muitos eles falam, você precisa criar vergonha na cara. Não tem nada a ver com isso. Então, o que ele precisa é entender o que vai acontecer com ele, porque isso que está acontecendo, ele não consegue controlar, mas ele consegue tolerar. Exato. Ele consegue
consegue tolerar. Ele entendendo o que vai acontecer com ele vai passar por aquilo, lembrando que vai ser 5 minutos, que ele pode se distrair com alguma coisa durante esse tempo. Tem várias técnicas, né? Tem. E também que isso é uma coisa que aos poucos vai reduzindo. Então, ele não vai vivenciar isso a vida inteira dele. Exatamente. Né? Informação então, é tudo, né? É tudo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em relação à publicidade. O Brasil ele evoluiu muito nessa questão, né, de redução mesmo de incidência do tabagismo, muito também pela questão da publicidade, que se proíbe, né, que tenha propaganda, né, na televisão, não existe mais isso. Mas existe ainda a questão que é uma publicidade contra, né? Que foi, a gente tem essa lei, então a indústria do cigarro ela é obrigada a colocar no maço do cigarro, em quase toda, atrás, do lado, né? Numa grande parte do maço de cigarro, imagens e informações para que, de alguma forma, impacte esse usuário aí. Você acha que essa questão são imagens fortes, né? Tem imagem de um bebê, um feto, né? Que teve um aborto, tem a imagem de um homem numa cama amputado. Sim, são imagens pesadas, né? Você acha que isso tem alguma coisa em relação a assustar esse indivíduo? Em relação, você acha que é uma estratégia boa? Essa questão da gente, mesmo esse é um exemplo, né? E também assim, naquela abordagem que o profissional da saúde pode fazer com o indivíduo, né? Em relação a falar para ele os malefícios do cigarro, o que pode acontecer com ele. O que você pensa disso? Dessa questão de confrontar, né? Mostrar a realidade e os benefícios também, né? O que você acha? Bom, essa medida, né, da Anvisa com relação às imagens nos maços de cigarro são imagens fortes, pesadas, que o intuito é chocar mesmo, né? Causar repulsa, medo, desestimular o consumo, né? Trazer para uma reflexão sobre os riscos, enfim. Mas naqueles fumantes onde a dependência já está instalada, né, o vício já está forte ali, talvez não surta tanto o efeito esperado, né, nesses indivíduos, né, que já estão ali com o seu vício. Acho que uma ação isolada não vai ser, né, o caso, tá? Tem até esses fumantes, né? Enfim, eles até já fazem piadas com as imagens. Eu já ouvi, né? Infelizmente, eu já ouvi algumas piadas com relação a essas imagens. Aí, quando vai comprar um maço, acaba escolhendo, eu quero esse, não quero aquele, né? Mas, assim, é uma ação que eu acho que é válida para determinado tipo de público. Então, assim, para aquele que está começando a fumar agora, né? Não para aquele já fumante antigo, né? Mas aquele que está iniciando agora, né, com o cigarro. Eu acho que visa principalmente prevenir a experimentação, né, de crianças, dos adolescentes, né? Porque são imagens chocantes. Então, assim, para esse público, eu acho que acaba atingindo um pouco mais do que para o fumante que já está ali, né, há anos, né, com o vício. Então, assim, a forma, né, de abordagem, eu acho que confrontar, né, na minha opinião, não é um caminho ideal, né, o confrontar, porque você pode criar uma resistência, né, você pode perder o paciente ali, né, eu acredito. Então, ele cria uma resistência, ele, né, pode ficar até se sentindo culpado, porque ele já tentou parar, mas não conseguiu, né? E como você falou, né, o tabagismo é uma doença, não tem a ver com falta de força de vontade, falta de vergonha na cara, falta de opinião, como eu já ouvi, né, de próprios fumantes, né? Que eu não tenho opinião, por isso que eu não paro, né? Então não tem nada a ver com isso, né? É uma doença que precisa
de um tratamento, muitas vezes de um acompanhamento mesmo de profissionais para a pessoa conseguir parar de fumar. Então, confrontar, eu acho que você mais afasta, né, o fumante do que traz para perto de si. Então, mostrar os benefícios é uma forma, né, uma oportunidade de trazer para uma reflexão. Né, você mostrar que você está ali, se você é da família, né, está conversando com alguém fumante da família, você demonstrar a sua preocupação, né, com a pessoa, falar dos benefícios é uma maneira de trazer para perto. Agora, confrontar, eu acho que só cria resistência, né? O fumante cria uma barreira e você não consegue acessá-lo depois. Né? Então... E também essas oportunidades, né? Tanto de algum familiar, mas todos os profissionais da saúde, né? Quando ele vai no dentista, é uma oportunidade. Sim, né? uma ótima oportunidade. Grande, ele tá ali quietinho, ele não pode falar nada, então ele só vai ouvir, né? Então, sempre eu acho que a gente precisa, então, também fazer uma campanha nesse sentido, né? Porque aquele indivíduo que foi ao meu consultório, foi ao seu consultório, procurando ajuda, nós chamamos ele de contemplado, né, Patrícia? É aquele indivíduo que ele já entendeu o problema, ele tem consciência de tudo e está pronto para fazer o tratamento, para fazer a terapia. Então, a gente consegue, né? É o melhor cenário. Na verdade, é para esse que a gente vai tratar. A gente não consegue um sucesso se o indivíduo não quer, né? Exatamente. Tem a motivação interna, né? Que é importante, né? Então, assim, essa questão mais que a gente está, então, abordando agora é mais para tentar sensibilizar o indivíduo que não está ainda pronto, que não acendeu uma luz, né? Então, é importantíssimo. E esse realmente é, talvez, o maior desafio para quem trata tabagismo, é colocar esse indivíduo nessa condição de pronto para o tratamento. Não adianta a gente tentar enfiar um remédio naquele que não está nessa condição. Não vai resolver, não é assim que funciona, né? Existe a motivação interna. Então, o fumante ele só vai parar de fumar quando ele estiver motivado internamente. Então, não é o médico, ou a psicóloga, ou a esposa, o filho, né? A motivação tem que vir dele. Então, ele só vai parar, né, quando ele se sentir motivado, quando ele estiver pronto. Né? Mas isso né, a gente leva os benefícios, conversa, tenta trazer uma reflexão. Mas isso não é uma garantia de que ele vai, né, aceitar e estar pronto para uma mudança. Então tem que partir muito dele, né? Esse que é o desafio, de fato. É muita conversa, é muita informação, orientação, né? Passar o máximo sempre que tiver oportunidade, né? Exatamente. Sabe que sempre que perceber uma abertura, né? Isso, ele dá uma comparação assim, por exemplo, se você vai no cardiologista, por exemplo, você está com a sua pressão alta, né? Então, você foi lá no cardiologista, você tem pressão alta e ele chega e vê que a sua pressão tá 18/12. Nossa! Todo mundo sabe que é uma pressão muito alta, a gente tem que fazer algo, né? Tem que medicar, não vai deixar para lá. Então, você vai com cuidado orientar em relação à pressão. O indivíduo, quando ele é hipertenso e fumante, ele tem um risco muito maior. E por que você não aproveita e também não fala sobre o tabagismo, né? Sim. Então, assim, tratar tabagismo não é fácil e muita gente não gosta, né? Muito médico não gosta, muito profissional da saúde não gosta, porque também tem esse muito detalhe, né? Então, e é exatamente essa questão. Não é simples como colocar na receita um antipertensivo. Né? Exato. Não é. Tem que saber lidar com frustrações, né?
Trabalhar com Isso. tabagista é se preparar também para lidar com frustrações, né? Deixa eu te perguntar, então, Patrícia, em relação a esse tratamento, então, que você vê, qual que é a sua maior dificuldade quando você trata os tabagistas, quando Uhum. ele fala em relação às abstinências? Tá. O que você acha assim que é mais complicado nessa questão do tratamento? Tá, acho que, assim, em primeiro lugar, né, o desafio maior vem um passinho antes, eu acho, né, do que a abstinência propriamente dita. É lidar com a ansiedade do fumante, né? A gente sabe que o perfil do fumante, né, ele tem esse perfil mais ansioso, então, muitas vezes ele sofre muito mais pensando na situação de abstinência, né? Então, antes mesmo de entrar no processo de abstinência, ele já vem trazendo esse sofrimento. E aí, então, eu já começo orientando, né, para eu reduzir a minha ansiedade, para eu lidar com essa minha angústia, eu preciso buscar informações, como a gente já falou, né? Quanto mais informação eu tiver, menor é a minha angústia. Então, se o que está me causando ansiedade é abstinência, eu vou perguntar para o meu médico o que é abstinência. Eu vou perguntar para a psicóloga, né? Como que é a síndrome? Quais são os sintomas? Quanto tempo dura? O que eu posso sentir? O que eu devo esperar? O que eu não devo esperar? Porque quanto mais informação eu tiver, melhor para mim, né? Uhum. E então já começa aí o desafio, né? É antes da abstinência, trabalhar essa ansiedade. E também, assim, uma informação importante: a abstinência ela não dura para sempre, ela passa. Então, só pelo fato da pessoa saber disso, que é um período, né? A abstinência é um período de 2 semanas, né? Mais ou menos. Então, isso já ajuda ela a controlar a ansiedade. Muitas pessoas, né? Eu escuto relatos de muitas pessoas que sofreram até mais com a ansiedade do que na própria abstinência, né? Pensando nela, né? Achando que iam ter sintomas intensos e no fim foi mais tranquilo do que imaginou. Então, assim, há pessoas que vão ter sintomas mais intensos, outras menos intensos, e vai ter gente que não vai ter sintoma, né? Então, trabalhar bastante essa ansiedade. Quando a pessoa chega, né, na abstinência ali propriamente dita, então que a gente vai trabalhar, né, uma das queixas principais é a irritabilidade, que é um dos sintomas. Então é um desafio também, né, para a família do ex-fumante, né, é um desafio para o fumante lidar com essa irritabilidade e para o profissional também, né? Então, o que eu oriento? É uma preparação, né? Quando eu decido mudar um estilo de vida, eu preciso me preparar, né? Então, eu decido parar de fumar, eu posso conversar com a minha família, né? Olha, estou parando de fumar, vai ter um período que eu posso ficar muito irritado, então eu vou pedir para vocês, né? Terem uma tolerância maior, terem paciência comigo, porque é um período passageiro, né? A gente sabe que a irritação ela anda de mãozinhas dadas com frustração, né? Então é um período que o ex-fumante vai se frustrar muito, porque ele não vai mais ter o recurso ali do cigarro, né? Ele vai passar pelos desconfortos emocionais dele e ele vai se frustrar porque ele está deixando de fumar, então ele não vai mais poder recorrer ao cigarro. Então é um período que traz bastante frustração para ele. Então aí a gente sabe que frustração também anda de mãozinhas dadas com as expectativas. E daí na terapia a gente vai trabalhar muito essas expectativas dele, né? Que dependendo da expectativa, quanto maior é a minha expectativa, mais longe da realidade é a minha expectativa, mais chances eu tenho de me frustrar, né? Então a gente trabalha muito, conversa muito sobre as expectativas, né? A gente dá muitas informações sobre a síndrome de abstinência. E aí, quando acontece a fissura, que é esse momento mais curtinho, né? De 3 a 5 minutos, é aquela vontade louca que eu tenho de fumar. Então, a gente acaba ajudando o paciente a administrar, né? Administrar a abstinência, administrar esse momento de fissura. Então, o que a gente fala, né? Que ele precisa ocupar as mãos, a boca e os pensamentos. Nesse momento, né? De 3 a 5 minutinhos, porque é temporário, é muito curto. Então, se eu conseguir administrar os 5 minutinhos do meu dia, né, já é uma pequena vitória, né? Eu já venci lá um obstáculo. Então, como que eu vou ocupar as minhas mãos? Né, eu oriento eles a investirem nesses brinquedinhos anti-estresse, sabe? Aquelas bolinhas
que você aperta, aquelas bolas chinesas que tem sininho, que você fica manuseando com a mão. Tem alguns cubos também anti-estresse, que tem um monte de botãozinho para você ficar apertando. Então eu falo, né, invista nesses brinquedinhos, deixa em casa espalhados ali à vista, né? Porque quando der essa fissura, você pode pegar um lá e distrair a mão, né? Ou então distrair a boca. Eu vou ter que me preparar, então vou deixar alguns lanchinhos saudáveis. Deu a vontade louca de fumar, vou comer uma maçã, né? Ou vou beber um copo d'água, eu vou chupar uma balinha, né? Mas aí eu preciso também ter o bom senso, né? Eu preciso fazer uns lanchinhos mais saudáveis, não posso trocar por chocolate, por lanche, porque daí eu vou ter outro problema, né? Então, castanha, cenoura crua, né? Tem bastante opção, né? Cristalzinho de gengibre, qualquer coisa que seja mais saudável para eu distrair a minha boca, né? E distrair os pensamentos. Então, eu vou exercitar o meu cérebro ou eu vou me distrair. Deu a vontade louca de fumar? Eu posso sair lá para o meu quintal e mexer com as minhas plantas. Vou regar, vou podar, né? Vou colocar minha mão na terra, vou brincar com o meu cachorro, ou eu vou fazer uma palavra cruzada, eu vou dar uma volta no quarteirão, né? E aí quando eu voltar, já passaram 5 minutinhos, né? Aquela fissura já passou. Então a gente vai trabalhando isso, ensinando, né? Alguns comportamentos novos para a pessoa ir substituindo aquele comportamento antigo, para ela ir desassociando, né? Então isso que é importante, né? A pessoa ela aprender a administrar. Ela aprendendo a administrar, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais tranquilo. Acabei de lembrar que entrou aqui no grupo, na nossa sala aqui, a Paula Carpim. Essa moça, ela tem uma história muito bonita. E acho que vale a pena comentar a atividade física nessa hora, né, Patrícia? Exato. Então, como nesse ajuda? momento de fissura, sair para fazer uma caminhada ali fora, andar com o cachorro, né? Sim. Uma atividade prazerosa vai te ajudar. É um novo hábito muito saudável, né? E ajuda muito. Inclusive, recomenda-se que antes de parar, antes de começar realmente o tratamento, especificamente, que provavelmente o indivíduo vai fazer utilização de algum medicamento, né? Então, antes ele já comece a praticar essas coisas, né? Então, ele já comece a fazer essas refeições, esses lanches mais saudáveis. E aí ele adquire, então, essas coisas para ele ficar mexendo com a mão, clipes, né? Isso. Comece já a sair para não ficar, né? Sair do sedentarismo, para que daí, quando ele estiver nesse processo, ele já está entendendo que é muito bom e ele vai ver que é bom. Isso. Né? E é sempre lembrar dos benefícios, né? De deixar de fumar. Para você passar por esse processo de abstinência, o desejo de parar de fumar, ele tem que ser maior do que o desejo pelo cigarro. Então tem que sempre lembrar dos benefícios, das vantagens, né? Qual foi o ganho até agora. Uma outra coisa que eu acho bastante legal, eu tive inclusive um paciente que fez isso, é você criar, você montar um calendário e criar um sistema de recompensas. Então você marca lá 1 mês sem cigarro. E quanto que eu economizei? Você faz as contas, né? Cada fumante aí faz a sua conta. Quanto que eu economizei? E com esse dinheiro você dá um presente para você, né? Você dá uma recompensa. Então você vai jantar algo diferente em casa, ou você vai sair para jantar com a família. Depois você marca lá, então tá, 1 mês, atingi a meta, me dei a recompensa. Agora eu vou para 3 meses sem fumar, deixa marcadinho lá no calendário. 6 meses, 1 ano. Eu tenho um paciente que ele falou, não, deu 1 ano sem cigarro, se eu conseguir ficar, eu vou para Cancún com a minha esposa, porque ele falou que dava para ele pagar. Porque a gente não faz muita ideia do quanto que o fumante gasta, né, com o cigarro. E ele mesmo se surpreende fazendo as contas. Então, é uma motivação bem legal também para utilizar nesse período aí, né, de abstinência. É uma motivação bem legal, eu acho. Interessante, sim. E você, quando a gente está fazendo a avaliação do indivíduo no consultório, né?
a gente tem alguns testes que a gente consegue avaliar esse grau de dependência pela nicotina. E essa avaliação, ela é importante porque a gente consegue nortear quais são os rumos que nós usaremos, né? Quais são as armas que a gente vai usar para fazer esse tratamento. Exato. Né? Então, eu queria que você abordasse essa questão dos testes. Você acha que esses testes são precisos? A gente pode, sim, utilizá-los? O que você acha, Patrícia? Não é uma ação isolada, né? Eu acho que é o conjunto ali, o teste ele é um dos instrumentos utilizados, né? Existe um teste que é o mais conhecido, que é o teste de Fagerström, né? É um teste multiprofissional, qualquer profissional da área da saúde pode aplicar. Ele, inclusive, é autoaplicável, né? Então, por isso que ele é facilmente encontrado aí na internet. É muito fácil, são 6 perguntas, né? Sobre frequência, intensidade, horários que eu fumo. Então, esse teste, ele vai avaliar o grau de dependência da nicotina. Então, o grau da dependência física, né? Mas ele norteia mesmo, né? Ele ajuda o profissional a um manejo melhor ali, né? A trabalhar de uma forma mais estratégica com esse paciente. Mas não é eu acho assim que de forma isolada não resolve nada, né? Você só saber qual é o grau de dependência, né? Você utiliza algum outro teste que consiga, assim, identificar essas questões de dependência psicológica? Ou é mais pela conversa? A gente utiliza muito a conversa mesmo, a principal técnica, né, da psicologia é a conversa. Existem, sim, alguns testes para avaliar nível de ansiedade, por exemplo, né? Mas, assim, são instrumentos que a gente utiliza como algo a mais, tá? Então, a gente esse teste, eu acabo utilizando mais esse do Fagerström, porque eu tenho uma ideia, porque às vezes a pessoa, ele vem para mim achando que ele tem uma dependência absurda em nicotina, ele tá lá super ansioso, nervoso, porque ele não vai conseguir parar de fumar se ele não tomar todos os medicamentos que estão disponíveis no mercado, ele já chega ansioso. E muitas vezes, né, dependendo do paciente, esse teste ele dá um grau baixo, então aí é a abordagem que eu tenho, mas espera aí. Deu um grau baixo de dependência em nicotina. Então, já é um sinal de que pode ter uma dependência maior ali psicológica ou comportamental, né? Sim. Então, e também uma outra coisa importante, dependendo lá da pontuação, deu uma pontuação acima de 6, né? Porque é de 0 a 10. Então, deu acima de 6. Eu já sei que aquele paciente ele tem uma dependência elevada da nicotina, e eu sei que ele vai ter a síndrome de abstinência, né? Então já dá para eu ir trabalhando tudo isso com ele, essas questões, essas informações, a ansiedade em cima, né? Da questão da abstinência. Então, dentro da psicologia, é muito, muito, muito diálogo, e esses testes, eles são bem pontuais, assim, a gente utiliza pontualmente, como um instrumento a mais. Agora, o que eu gosto sempre de alertar, né? Porque como é um teste que está aí na internet, qualquer um pode procurar, fazer, e ele é bem fácil, né? De você responder, somar lá os pontinhos. O teste, o resultado dele não é um diagnóstico, né? Não substitui uma consulta com o médico, uma avaliação, né? Com a psicóloga também. Então, assim, eu tenho que ter critério. Né? Eu vou utilizar esse teste só por curiosidade? O que eu vou fazer com o resultado? Né? Então, nas mãos do profissional, ele tem todo um direcionamento aí, né, para manejar esse tratamento de uma forma mais adequada e efetiva. Então, eu acho que é um instrumento bastante importante para a gente. Uma outra questão também, Patrícia, recentemente eu fiz o curso do CRATOD. É o curso que o Ministério da Saúde oferece, né, para profissionais da saúde de nível superior, capacitando mesmo o indivíduo para abordar os pacientes e fazer o tratamento a nível de SUS, principalmente, né? A gente está, a Santa Casa aqui na cidade,
logo, logo vai ter disponível para o indivíduo que está internado iniciar o tratamento, se assim ele desejar, né? Ah, que Então, legal. nesse curso, a gente também viu essa questão de psicologia, né? E a técnica cognitivo-comportamental, que une exatamente essa questão de você entender os problemas que o paciente tem, né? Tudo aquilo que está envolvido nessa questão psicológica, Uhum. que ele precisa do cigarro para aliviar, e também a questão do comportamento. Aborde um pouquinho essa questão para mim. Tá. A gente trabalha, tem um modelo, né, que chama um modelo de Prochaska, né? Então, a gente trabalha em cima desse modelo. É um modelo... o Prochaska é um professor de psicologia, né, autor de várias publicações sobre mudança comportamental, né? Então, ele fala que dentro, né, do processo de mudança há um estágio, ninguém muda de uma hora para outra. Né? Então, ele estudou esses estágios e a gente acaba utilizando isso muito durante a terapia, né, para ajudar o indivíduo nesse processo de mudança. Então, ele separa em 6 estágios, né, o processo de mudança. Ele fala da pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção e término. Tá? Então, quando o indivíduo está na pré-contemplação, é aquela pessoa, é aquele fumante que, por exemplo, não vai estar nem assistindo a live, né? É aquela pessoa que está em completa negação do problema. Ele não aceita falar do assunto, se você vai abordá-lo, ele cria uma resistência, ele fica irritado, ele muda o foco, né? Então, essa pessoa, de fato, a gente não tem o acesso, a gente não tem muito alcance, né? Já o estágio da contemplação é quando o indivíduo ele já aceita falar do assunto, né? O nome já fala, ele começa a contemplar, né? Ele começa a pensar, quem sabe talvez o cigarro de fato seja um problema para mim. Então ele já começa a buscar informações, né? Ele já começa a se interessar pelos programas, ele marca uma consulta com o médico para falar, para buscar informações sobre isso, mas ainda é um período que ele está muito em cima do muro, né? Então também é complicado, porque ele vive na ambiguidade. Ao mesmo tempo que ele quer parar de fumar, o preço da mudança acaba sendo muito alto para ele. Então ele fica nesse processo, eu quero, mas e aí? Então é a pré-contemplação, né? O Prochaska até fala que existem os contempladores crônicos, né? Quem fica em cima do muro por muitos e muitos meses, né? Eu sei que eu tenho um problema, a minha saúde já está sendo afetada, mas o preço da mudança é alto. E aí depois o próximo estágio é o da preparação, que é um estágio que eu considero muito importante e é onde a terapia também ajuda bastante o indivíduo, né? Porque toda mudança é preciso ter uma preparação para ela, né? Uma mudança grande, né, como essa. Então aí como que a gente ajuda o indivíduo? Primeiro, ele precisa ter uma data definida para ele parar de fumar. Então, ele escolhe uma data lá qualquer, né? Uma data importante para ele, enfim. Não pode ser muito longe, né? Não pode ser muito longe, não pode ser para daqui 1 ano e meio, né? Mas então tem que ser uma data. Aí ele vai também escolher qual é o método que ele vai utilizar para parar de fumar. Existem alguns métodos, então tem a parada abrupta, né? Então ele está fumando 3 maços por dia e no dia que ele escolheu, vamos supor, o dia 10 é o dia que eu escolhi para parar de fumar. Eu fumo até o dia 9, os meus 3 maços, e no dia 10 eu não fumo nenhum. Essa é a parada abrupta, que segundo as pesquisas é a forma mais eficaz, né? Eles falam. Existe a parada gradual, por adiamento, então eu adio o meu primeiro cigarro, por exemplo, em 2 horas, se eu fumo o primeiro cigarro 8 horas da manhã, eu vou fumar o primeiro às 10, e aí eu vou adiando a cada dia 2 horas até eu zerar. E a parada gradual por diminuição de quantidade. Então, se eu fumo 20 cigarros por dia, eu vou diminuindo gradualmente até eu zerar. Então, ele escolhe o método, né? A questão de escolher o método dessa parada gradual é que ele pode postergar, né? Como você falou, você escolhe uma data muito longe, você vai postergando. A parada gradual também, às vezes ele se acomoda
Poxa, antes eu fumava 30 cigarros por dia, agora eu estou fumando 5. Nossa, já tá bom, né? Então, às vezes ele se acomoda nisso e, na verdade, Sim. não tá bom, né? Tem que parar, É. né? Então, a preparação engloba tudo isso, engloba ele conversar com a família, né, viu? Vamos eleger alguns ambientes livres do cigarro, vamos tirar cinzeiro, isqueiro, maços, né, de determinados ambientes em casa. Tem gente que fuma muito dentro do carro, então, na data que escolheu parar, normalmente essas pessoas, né, elas fazem uma higienização no carro também, né? As mulheres gostam de ir para o dentista para fazer a limpeza nos dentes no dia que decide parar de fumar. Então, tudo isso faz parte da preparação. É um estágio que pode ser muito rápido, como ele pode durar alguns meses, né? E aí, na terapia, a gente vai também ajudando nessa preparação. Aí, depois desse estágio da preparação, vem a ação, né? Toda mudança, toda escolha exige de mim uma atitude, uma ação. Então, aí é quando chega o dia D, né? E eu, de fato, começo a colocar em prática tudo aquilo que eu me programei, que eu me preparei. Então, é quando as pessoas de fora vão já começar a perceber a minha mudança, vão começar a comentar, nossa, faz tempo que eu não te vejo fumando, né? Você parou mesmo? Ou, nossa, sua pele está mais bonita, né? O que aconteceu? Né? Então, é a fase da ação. E a ação ainda não tem a ver com a mudança propriamente dita, tá? A próxima etapa, que é a da manutenção, é onde eu já começo a manter o meu comportamento novo, né? Eu vou mantendo. Só que é uma etapa também super importante do paciente, ele estar em acompanhamento psicológico, porque essa etapa da manutenção é onde ocorrem as recaídas, né? Então, é comum recair, né? As pesquisas falam que antes da pessoa parar definitivamente de fumar, ela já parou ou tentou parar 2 a 3 vezes, Sim, né? Então, vão existir recaídas, tá? Falhar é humano, nós somos humanos, então, assim, a terapia... Prevenir essas recaídas, né? Exato, na terapia a gente vai trabalhar muito isso, a prevenção das recaídas. E se recair também não é a guerra perdida, né? Dá para recomeçar e vamos lá, e vamos aprender com a recaída. O que eu posso fazer, o que eu posso melhorar para prevenir, né? Então tem essa parte da manutenção e o final, a última etapa da mudança é o término, quando o cigarro já não é mais problema para a pessoa, quando ele transcende, né, esse problema. Então ele vai tomar o cafezinho dele, não vai mais sentir vontade de fumar, enfim, ele vai lidar muito bem com isso. Agora, muitas pessoas, né, não vão até a última etapa. Não chegam no término. Muitas pessoas, elas ficam para o resto da vida na fase de manutenção, né? Ou seja, eu sempre vou ter uma vontadezinha de fumar, só um traguinho, né? Aí que é o perigo da recaída, né? Essa pessoa ela precisa ficar muito atenta, né? Por Para isso até que não... o segmento desses pacientes conosco, ele não termina quando termina o tratamento Não. com remédio, que são 3 meses, né? Nós Não. precisamos ficar com eles muito Por de mais perto tempo. ao longo de 1 ano, né, Patrícia? Exatamente. A gente E é só um diz que exercício ele parou de diário. fumar, não é isso? Exato. E é um exercício diário, né, para ele. Então, ele também não pode acreditar que o tratamento dele acabou, que ele não corre risco nenhum e que não tem problema ele dar uma tragadinha, né? É um exercício diário, é uma pessoa que vai precisar ficar atenta mesmo, que vai precisar se conectar mais com as suas atitudes, com os sentimentos, com os seus pensamentos, para perceber se está se aproximando esses disparadores, né, do desejo de fumar. Então, é um trabalho aí, né, onde a psicologia ela pode ajudar bastante, né? Às vezes, a psicoterapia ela pode até ser determinante para o sucesso, né, de parar de fumar, principalmente quando a dependência comportamental ou psicológica ela é muito maior do que a dependência química, né? Então, é muito importante a gente abranger a dimensão psicológica do fumante. A gente precisa entender o que está por detrás do ato de fumar. Tem muita coisa, né, por trás disso. Sim. Patrícia, o papo tá muito bom, né? Tá. Adorei. Tá sendo ótimo. Nós estamos chegando quase já no final. A gente tem só 1 hora aqui no Instagram. Né? Eu vou pedir para você dar os seus contatos, o seu endereço. Eu sei que você faz, você trabalha, né, na Unimed, no hospital, Isso. né? E você também tem o seu consultório. Passa para a Isso. gente, então, o endereço. Tá. O consultório, ele fica no edifício JK, ali na rua Alexandre Herculano, número 120, tá?
Quem se interessar pode entrar no meu perfil no Instagram. Eu tenho um perfil que é Mauris Psico. Mauris é Maurys, né? Mauris Psico. Lá tem o meu contato de telefone, tem o endereço. Então eu faço esse trabalho com, né, os fumantes que desejam parar de fumar e faço, né, a psicoterapia, né, geral aí de jovens e adultos, né? Mas eu gosto bastante de trabalhar nessa área do tabagismo, eu me identifico bastante, eu já tive famílias, né, próximas, né, familiares próximos que fumavam, então eu sei o quanto, né, não é fácil tomar essa decisão e chegar no objetivo final. Então, o acompanhamento profissional, ele é bastante importante, né, porque ele reduz as recaídas, né? Então, eu fico à disposição, quem quiser tirar alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem via Instagram ou pelo meu celular e aí a gente conversa. Isso que a Patrícia falou realmente é muito válido. Estudos já mostram isso. Quando existe apenas uma pessoa falando, né, no ouvido de um fumante, existe uma taxa de sucesso nessa cessação. Se existe, por exemplo, um médico sozinho, existe um grau de sucesso. Se tem um profissional e mais um, né, esse grau dobra. Sempre que tem mais alguém junto, né, nesse processo de tratamento, o grau de sucesso dobra. Então, cada vez que você coloca um profissional a mais, você coloca um preparador físico, você coloca, por exemplo, uma nutricionista, né? A psicóloga. Então, isso sempre vai agregando e melhorando, então, a taxa de sucesso na cessação do tabagismo. Patrícia, faça, então, as suas considerações finais. Bom, queria agradecer, né, mais uma vez o convite. Acho que é super importante a gente falar da psicologia. Nem todo mundo, né, sabe, compreende toda a importância da psicologia, né, nesse processo, nesse tratamento para a cessação do cigarro. Então, estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir um pouco, mostrando, né, um pouco da atuação da psicologia. Tem muito mais coisas, né, para falar, para colocar. Tem muitas outras técnicas, né, que dá para utilizar. Mas dentro desse tempo, desse espaço nosso, eu espero que eu tenha conseguido falar de uma forma clara, né? E trazer um pouquinho de conscientização para quem deseja parar de fumar, para quem já recaiu, né? Não desista, todo mundo consegue parar de fumar, todo mundo mesmo, né? Com a ajuda de um profissional, acaba sendo mais fácil, né? As taxas, elas aumentam, né, de sucesso, mas que não é para desistir, né? Tudo é possível, né? Parar de fumar é possível e a gente está aqui à disposição, né, para ajudar aí nesse processo. Quando o indivíduo ele está bem amparado, né? Então ele tem que procurar um profissional especializado nisso, capacitado nisso, né? E com essa equipe multidisciplinar, ele tem sim sucesso, né? Não fique andando por aí, entrando em farmácia, né, Patrícia? Pegando se automedicando. Isso aí ele vai só perdendo tempo. Ele precisa realmente ter esse acompanhamento sério, né? Isso com certeza vai levar ao sucesso, né? Então, assim, agradeço a sua presença, foi ótimo. Essa abordagem é fundamental, né? O tratamento ele fica muito mais completo dessa forma. Os pacientes se sentem acolhidos, né? Eles se sentem à vontade, né? Porque ele está sendo ouvido, né? E muitas vezes ele não consegue isso em lugar nenhum, né? A gente fala muito, né? As pessoas são assim. A gente precisa sempre ouvi-las. E o paciente precisa disso, né? E o psicólogo está preparado para isso, né? Ele tem a técnica para ouvir e para poder orientar os pensamentos, né, dessas pessoas. Exato, auxiliar, né, em tudo.
Então, um grande abraço, um grande beijo. Obrigada para todos que nos assistiram até agora. A live vai ficar gravada, tá? No meu Insta. Vocês podem acessar depois. Um beijão, Então, Patrícia. muito obrigada. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.